Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, no segmento do meu canal onde eu falo sobre investimentos imobiliários nos Estados Unidos, seja através da compra de imóveis, seja através do investimento em incorporação. O tema hoje não é especificamente sobre investimento imobiliário, mas é um tema que surge por muitas pessoas que querem eventualmente fazer investimentos aqui e ter um visto, inclusive perguntando se comprar imóvel dá direito a algum tipo de visto aqui nos Estados Unidos. Muita gente já me pediu para fazer vídeos sobre vistos aqui nos Estados Unidos, mas eu não sou advogado de imigração, eu não tenho experiência nisso, eu sei do meu caso e por isso que eu estou hoje aqui com a Andrea Canona, especialista no assunto, cuida aí dos casos de muitos brasileiros, muitos estrangeiros que vêm com a decisão aqui para os Estados Unidos com a decisão de morar, e ela vai ajudar hoje a gente a desvendar um pouco desses mitos e quais são alguns dos principais vistos que as pessoas utilizam para vir morar aqui nos Estados Unidos. Andrea, obrigado por participar aqui com a gente. Obrigada por me receber no seu programa. Andrea, então, a primeira, eu quero começar com uma pergunta bem prática, que foi essa que eu já falei. Comprar imóvel aqui dá visto? Não, comprar imóvel não dá visto. Então, acho que é uma confusão por causa do visto de investidor, mas não é o imóvel. Não é esse o tipo de investimento que traz um benefício imigratório. Sim. Existem dois tipos de visto de investidor, que é o E2, para algumas pessoas que têm cidadania de países de tratado americano, e temos o EB5, mas ambos exigem um investimento em empresas operacionais. Ou seja, que vão criar empregos, que vão gerar riqueza para o país, Exato. Enfim, tem uma série de... Cada um desses vistos tem os seus pormenores. O EB5 é o que traz mais confusão, Sim. porque muitas vezes, o EB5 ele é um visto, na verdade, que você pode fazer um investimento em você fala, estou investindo em um hotel, mas não é o hotel que você está investindo, você está comprando ações daquele hotel. E são essas ações que você está investindo. E vai gerar emprego na construção do hotel, então empregos indiretos. O EB5 hoje, antes da gente falar do EB2, ele ainda está com aquela configuração de que o investimento tem que ser de 500 mil para áreas, 500 mil dólares para áreas de interesse nacional, ou seja, com desemprego alto ou áreas rurais. Ou áreas rurais, ou 1 milhão, né? Há Exatamente. alguns anos eles já estão querendo mudar isso, mas todo ano eles prorrogam. Todo ano, chega a setembro, já começa essa conversa. Então a gente tem que esperar para ver, né? Provavelmente vai aumentar eventualmente. O que eu escutei é que eles, na verdade, estão querendo brigar mais para dificultar enquadrar o tipo de investimento na cota de 500 mil. Porque hoje, até estava falando com uma outra pessoa sobre esse assunto, ele falou assim, Daniel, independente do projeto, a gente consegue encaixar ele nos 500 mil. Porque a lei tem tanta abertura que se torna fácil tu botar no 500 mil. E parece que o legislativo que eles querem é dificultar isso. Porque acho que a intenção inicial foi trazer esses projetos para as áreas que não têm desenvolvimento. Então, essa é a parte da análise que está sendo questionada, porque nós vemos esses grandes prédios na Brickell, em Fort Lauderdale. Sim, então, sim, essa análise. Então, provavelmente eles vão meio que fechar o cerco um pouco, né? Mas é especulativo. Então, a gente vê propostas de legislação, mas nada concreto. E quais são os passos para a pessoa que quer investir aqui ou conquistar o Green Card através do EB5? O que a pessoa precisa fazer nesse caminho? A primeira coisa é conversar, antes de tudo, com o advogado de imigração, para ver se esse é o melhor caminho para você. Porque esse é um processo mais a longo prazo. Sim. O EB5 não sai rapidamente. Né? Não adianta você vir de Malicuia aqui e vou fazer o EB5. Sim. Ele é um processo mais longo. Outra coisa que é importante é você saber que você vai precisar, como você está comprando ações, o que você precisa? Você precisa de um broker de ações. O advogado de imigração não pode te aconselhar, não pode indicar o projeto, um corretor de imóveis não pode indicar o projeto, porque há muito... Você está vendendo equity e não imóvel. É ilegal, inclusive, né? Então pode ser um crime. Então procurar, existem profissionais que são capacitados para fazer esse tipo de análise de risco, que vai ver qual é o melhor lugar para colocar o seu investimento. Então onde você quer arriscar? Você quer arriscar no perigo de não ter o visto ou no perigo de ter o investimento não retornar? Entendi. Então essa análise vai ser feita pelo broker. Inclusive, com essa outra pessoa que eu estava conversando, é engraçado que o visto é um visto de investidor. Mas as pessoas que fazem, elas não têm o perfil de investidor. Elas não têm o perfil de correr o risco do negócio. Elas estão ali justamente porque alguém falou para elas, ou elas entenderam que aquele é o jeito mais fácil deles conquistarem o Green Card. Ele não se encaixa em nenhum outro e ele vai para aquilo. Mas ele mesmo não é um investidor. Ele nunca investiu em bolsa, ele nunca investiu em ações de uma startup, ele nunca investiu numa incorporação imobiliária e ele acaba indo para isso. Por isso que
O EB5 paga juros de 1, 2, 3%, muito pouco, porque o interesse da pessoa é o green card. E é um investimento de risco, né? Exato. Então, assim, eu acho que por isso que é importante, pensando assim no bem-estar, né, do próprio investidor, é procurar alguém que possa te aconselhar nessa parte de risco, que não é o advogado de imigração. Exato. E não é outra pessoa que não seja um broker de... Inclusive tem um projeto ali em Miami, que a gente não precisa citar o nome, mas ele vende a ideia de que comprando um apartamento, ele ganha um EB5. Mas quando tu olha todos os contratos, na verdade ele está investindo na empresa e ele está fazendo um contrato futuro de compra de um imóvel por $500 mil, né, que ele vai usar o dinheiro que ele vai receber de volta do investimento que ele fez. Então é uma pegadinha, porque se a empresa quebrar, ele não vai ver o dinheiro dele de volta. E ele vai ter o contrato, ele vai ser obrigado a comprar o imóvel de qualquer jeito. Então não é o comprar o imóvel que está dando o green card. Muito pelo contrário, ele está entrando com uma participação de investimento numa empresa, com uma obrigação de comprar um imóvel, e aí... É, por isso que é importante se aconselhar bem. Então, assim, eu falo assim, não queime etapas. Sim. A mudança para os Estados Unidos é um dos maiores passos da sua vida, não é? E é um passo diferente, porque você está num país novo, com um idioma novo, cultura nova, leis novas. Então, se assessore bem antes de vir. É muito comum. Eu tenho clientes que... A grande parte dos meus clientes fazem consulta comigo por Skype, porque eles não estão nos Estados Unidos, estão no Brasil, estão na Europa, porque eles estão fazendo esse planejamento. Exatamente, a gente faz quando você quer vir. Então a gente faz o curto prazo, o médio prazo, o longo prazo. Você tem filhos? Como que você quer estruturar a sua empresa aqui para que ela possa eventualmente poder alcançar outros objetivos imigratórios? Então, assim, não apenas o agora. Sim. O mais perigoso, você havia comentado antes comigo dos vídeos, youtubers que estão fazendo. O perigo é a pessoa chegar aqui com uma licuia. Exato. Com uma ideia do que seja. E tem bastante. Surprise não é aquilo, né? E o EB2, desculpa, o E2, que é o visto para quem tem passaportes de países que têm tratados com os Estados Unidos. É um visto excelente. Então, assim, a gente ainda gosta demais do E2, a gente tem feito bastante E2, inclusive a minha sócia Loura, eu falo, ela é excelente com visto. Então, o que acontece com o E2? O E2, ele permite você vir a fazer um investimento e não tem uma quantia, ele tem que ser uma quantia proporcional ao tipo de investimento. Sim, não ou é? seja, não tem, tem que ser 50 mil, tem que ser 100, Depende tem que ser do 500. investimento. Então, eles vão olhar, tipo, um restaurante exige mais investimento do que, por exemplo, uma empresa de software. Então, assim, esse tipo de é caso a caso. Entendi. Então, isso o advogado também vai te assessorar. Entendi. A grande... O que precisa é ter a consistência do investimento com o projeto. Exatamente. Como tu falou, vou fazer um restaurante, vai investir 50 mil no restaurante, tu não paga nenhum aluguel de um ano. Então tem que ser proporcional. Então muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela quer vir para os Estados Unidos, ela tem uma cidadania italiana, espanhola, e ela quer vir para cá, mas ela estava querendo, vou fazer um L1, porque eu tenho empresa no Brasil, vou abrir a empresa aqui. O L1 é um ótimo visto, mas a gente sabe que ele fica está mais difícil porque a imigração, eu digo, eles pararam nos anos 60. Sim. Porque eles veem aquela hierarquia, né? Presidente, diretor, gerentes, todo aquele staff, né? O presidente apenas lá pensando nas ideias estratégicas da empresa, o que não é uma realidade no dia de hoje, não é? E não é uma coisa que você consegue levantar rapidamente, salvos algumas exceções. Então, muitas vezes, a estratégia que a gente planeja, vem a pessoa com visto E2, né? Ela chega aqui com visto de investidor, monta a sua empresa com toda a estrutura como se fosse um L1. Mas né? o E2, ele não é um visto de permanência, certo? Ele é um visto temporário. Igual o L1. Ou seja, ele não temporário. é o green card. Não ele é. é um visto de permanência Exato. aqui em função daquele investimento. Exatamente, mas o que a gente pode fazer é estruturar essa empresa, esse investimento, em vistas a eventualmente obter um EB1C, Entendi. que seria o visto permanente que é parecido com o L1. Entendi. Então muita gente fala, se eu fizer isso eu não tenho direito ao L1. Eu falo, você nunca tem direito ao green card, você nunca tem direito ao green card. Exato. O green card é um processo separado. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm assim, mas esse me dá o direito àquilo. Nenhum dá. Não é uma escada. Não é. São vistos separados. Então, nós temos, dentro dos vistos de imigração, nós temos os permanentes e os temporários. O temporário nunca dá direito a um permanente. O que acontece é que, muitas vezes, um permanente, ele tem um espelho no temporário. Então, se você faz um temporário de uma certa forma, eventualmente você pode usar o mesmo material, a mesma estrutura para aplicar para um visto permanente. Entendi. Mas a gente pode fazer de forma que um visto, que você possa vir já em vistas ao permanente e fazer essa estrutura com outro visto. Sim. Né? E dos outros vistos que não são permanentes, como o E2, a gente tem o H1B também, que é bem conhecido. Exatamente, que é um de visto trabalho. muito... Exato. E o L1, qual que é a principal diferença de um e de outro? Exatamente. Então, o L1 é uma transferência empresarial. Então, você tem uma empresa
num outro país, no Brasil, por exemplo, que tem a estrutura que se encaixa nos padrões, né, do L1, e você quer transferir um executivo, um diretor, um presidente para cá. Então, essa é apenas uma transferência. Você tem que mostrar que esse executivo trabalhou nessa empresa 1 ano, pelo menos nos últimos 3 anos. Lá no Brasil. No Brasil. E que vai ser transferido aqui para estabelecer uma empresa onde ele vai ter um cargo executivo. Não pode ser só ele a empresa. Ou seja, né? A empresa aqui não precisa estar funcionando. Pode ser Exato. para esse conceito uma startup. É Exatamente. uma... Não vou dizer nem filial, porque ela não precisa ter uma conexão... Pode ser filial ou afiliada. Afiliada ou subsidiária, né? Ou seja, então ela tem que ser ligada, de certa forma. A empresa do Brasil tem que deter 51% da empresa daqui. São duas... O que acontece? Como a imigração olha? Ou é o mesmo grupo Sim. que detém o controle aqui. Sim, o mesmo grupo de lá detém ou o então controle. a empresa de lá Entendi. É dona da empresa daqui. Resumindo, não precisa ser o CNPJ de lá, o sócio daqui. Mas se as pessoas físicas lá forem as mesmas, é o mesmo aqui, grupo que detém o poder da empresa. Isso também vale. Suficiente. Entendi. Na estrutura eles Por conseguem isso que enxergar é importante conversar com o advogado de imigração antes de abrir a empresa. Sim, porque às vezes o cara abre a empresa Abre a empresa, vai em algum lugar, faz assim, e de repente ela não se encaixa no visto. Entendi. A mesma coisa com o visto E2. Às vezes a pessoa faz de uma maneira, mas o E2, quem tem que ser o dono, tem que ser a pessoa com a cidadania daquele país. Sim. Não é? Por quanto tempo vale o L1? O L1 inicial, então se você vem para abrir uma empresa, ele te dá 1 ano. Então, por isso que é o desespero, porque uma vez que você tem esse visto, você tem 1 ano meio que para alavancar essa empresa e fazer ela caminhar para renovar esse L1 antes do término deste 1 ano. Na renovação, tu tem que provar que a empresa funcionou. Você tem que provar que você já é um executivo, ou seja, você tem que ter os funcionários abaixo de você, a empresa está caminhando, vocês estão cumprindo o business plan. Então, o risco, muitas vezes, a pessoa faz um business plan mirabolante e chega perto da renovação e entra em desespero. Não consegue Não conseguiu cumprir. Né? E, ao mesmo tempo, ele tem que provar que a empresa do Brasil manter, não pode fechar tudo, né? Então, tudo tem que se manter nessa estrutura. Inclusive, esse é um dos motivos que, em cima desse tipo de visto, está tendo um cuidado especial por parte da imigração, porque houve muita fraude aí nos últimos 5, 6 anos. Né, não só do Brasil, mas de uma forma geral. É um abuso, muitas vezes, né? O que prejudica as pessoas que têm casos legítimos. Então, assim, mas a gente fazendo um caso forte, a gente faz o melhor que pode, né? E a chance de aprovação, nós temos tido ali uns aprovados. Sim. Né? E todo ano ele precisa renovar o L1 ou é só na primeira que é 1 ano e depois... A primeira é 1 ano. Então, supondo que você já tem Nós temos casos de empresas que já estão caminhando, a pessoa está fora e resolve transferir. Nesse caso, se a empresa já está operacional aqui, já tem funcionários, ele recebe já o visto de 3 anos. Entendi. Entendeu? Porque não é uma empresa que está começando. Se ela é uma startup e está começando, aí sim você recebe de 1 ano e depois você pode renovar por 3 e depois mais 3, total de 7 anos. Entendi. Aí depois disso, tu tem que ver se tu se encaixa em algum... mas eu não espero depois. A gente, sim, assim, a estratégia, o que acontece? Já renovou o L1, assim, acabou a renovação, você já entra com o Green Card. Entendi. Por quê? Porque uma vez que aprovou esse Green Card, você pode mexer na estrutura da empresa do Brasil, daqui, fechar lá, você está solto. Entendi, né? Entendi. E no caso do E2, só voltando, qual é o horizonte temporal dele? Ele Depende vale por quanto? do país. Entendi. Então, tem países que são 3 meses. Tem país que é 1 ano, como o México. Tem país que são 5 anos, como a Itália. Entendi. Só que o bom desse visto, você pode renovar ele eternamente. Ele não tem limite, como tem um L1 de até 7 anos, o E2 vai... Exatamente. Ad eternum, tu pode ficar renovando ele. A não ser que acabe o tratado, alguma coisa radical aconteça. Sim. Porque a gente não vê isso acontecendo com frequência. Então. E o H1B? É um visto de trabalho. Então, assim, uma empresa quer contratar um profissional, você tem que ser um profissional com pelo menos um diploma de faculdade, no mínimo, e eles vão te contratar para uma função profissional. Né? Então, o que acontece? Esse visto é tão bom que acaba tendo um sorteio, porque são muitas pessoas que pedem esse visto. Então, quando abre a oportunidade, a época do H1B, né, aquela enxurrada de petições... Que é abril, né? 1º de abril, né? 1º de abril. Então, assim, acaba sendo muita disputa. Então, embora seja um visto muito bom, o risco dele é você não ser sorteado, ou então, desde o ano passado, nós temos notado uma mudança na política, né? Sim. Eles têm pegado bem pesado em relação ao que é um profissional. Entendi. Né? Então, a gente tem visto isso também. E esse sorteio, quantas vagas são? São 20 mil, é isso? 25? Acho que são 60 mil vagas. 60 mil vagas, mas se eu não me engano... Se você tem MBA ou acima, você tem um grupo separado. Se tu se formou aqui, tu entra num... Se você tem um mestrado ou acima. Okay. De uma faculdade aí aqui, tu entra numa outra tem mais chance. Sim, porque eles são as cotas que tem para entrar na Universidade do Brasil, tem esse aqui, eles separam para quem tem... Mas, por exemplo, veja só que interessante, por isso que é importante
a consulta. Quando nós estamos conversando com a pessoa, nós tivemos uma consulta recentemente, onde a pessoa a empresa dela é associada a uma universidade non-profit. Nesse caso, ela está isenta do sorteio. Ela já pode entrar direto. Já pode entrar a qualquer tempo. E o sorteio, é bom destacar que não é porque foi sorteado que vai ser aprovado. Não. Mas pelo contrário, o sorteio é que, beleza, a partir desse ponto a gente vai analisar os teus dados. Eu lembro que quando a gente estava fazendo o advogado falou, Daniel, eu recebo aqui o pacote fechado, porque não foi sorteado, eles nem abrem, eles mandam de volta. Não, devolve tudo, cheque, vem tudo de volta. Vem tudo de volta. E o H1B, ele tem prazo diferente para cada tipo de nacionalidade também, ou é sempre 3 anos? Sempre igual, né? Agora, assim, é interessante, eu acho assim, procurar oportunidades dentro do H1B, por exemplo, se você é chileno ou tem cidadania chilena, você também fica isento porque o Chile tem um tratado. Depende do tratado. Depende. Então, Entendi. é muito legal você investigar se a pessoa tem a cidadania ou tem a possibilidade da cidadania, porque isso abre avenidas. Sim. Avenidas que você não está esperando. E ele pode ser renovado mais 2 vezes, né? Exatamente. Mais 2 vezes. É muito comum a pessoa, 9 por anos. exemplo, a gente está com um caso agora, a gente acabou de renovar o H1B da pessoa e já estamos entrando com Labor Certification. Porque está demorando um pouquinho, né? Sim. Então, como está demorando, já entra paralelamente, porque o H1B é um visto dual intent, ou seja, ele permite você ter a intenção de ficar e a intenção de retornar. Ok. Então não tem problema, não prejudica o visto. E agora um detalhe do H1B é que você precisa ter um sponsor, ou seja, uma empresa aqui que vai te contratar, porque na verdade é ela que faz a aplicação. Ela que faz a aplicação, ela que paga a petição, ela está fazendo uma oferta de emprego a você, não é? E você fica atrelado a essa empresa. Sim, todos os vistos onde você tem uma empresa que é o seu sponsor, você está ligado a ela, não é? A não ser que você, por exemplo, vou dar um exemplo que não é o caso, um green card, um PERM, Labor Certification, por exemplo, que a empresa fez a petição para você. É interessante porque você está atrelado, mas é um contrato mais de good faith. Ok. Porque uma vez que saiu o seu green card, tecnicamente você não tem que estar lá. Sim. Mas a imigração, e eu creio que faz o bom senso dita, que você vai querer ficar lá. Sim. Porque a empresa investiu em você. Fez esse trabalho todo. Não é agora tchau, né? Exato. Então é muito comum, às vezes, as empresas também fazerem contratos e falar assim, não, uma vez que saiu, você vai trabalhar pra gente. Tu tem um lock-up de um período, enfim. É comum, mas tecnicamente, se você for ver bem, aqui na Flórida é at will employment. Então, sim. É aí que eu falo, né? Que entra o bom senso. Algum outro visto de trabalho ou de investidor que o pessoal está usando, que a gente não conhece, ou esses são os principais? Eu faço bastante O1. Que é um de habilidade extraordinária. Okay. E o A1 não é apenas para artista ou atleta, a gente faz também para executivos. Ok. Então, se o executivo chegou num patamar dentro da carreira dele, que ele tem reconhecimento, ele fez coisas que impactaram a sua área de ação, esse visto ele é ótimo, porque a gente faz ele em premium processing em 15 dias. Sim. Então, muitas vezes rápido. a gente faz a estratégia, a pessoa precisa vir rapidamente, Sim. não é? Então, a gente faz o A1, Ok. 15 dias a pessoa está aqui. Está aqui não, aprova. Ou então pede mais evidências, mas graças a Deus a gente tem tido bastante aprovação e daí a Sem pessoa... evidência. E a pessoa vai ao consulado, faz entrevista e já entra. E quais são os erros que as pessoas cometem quando elas estão vindo para cá, em termos de visto? Vem Acho que com a visto primeira e vem sem, vem... A primeira coisa é achar que chegando aqui tudo se resolve. Sim. Eu acho que você... Chegando aqui a pressão começa. Então eu acho que a melhor coisa... Sim, porque daí o tempo está contra ti, né? Porque se tu chega com um B1, B2, tu tem 6 meses para resolver. Planeja antes, porque isso vai trazer a tua vida muito mais tranquila. Um erro grandíssimo que as pessoas têm feito é virem com B2 e já começar a colocar criança em escola, não sei o quê, não sei o quê. Isso tem sido um problema sério. Que não pode, Porque né? não pode. Então, o que acontece com o visto de estudante, de visto de turismo? Você chega, você não pode estudar, você não pode trabalhar, ele tem essas limitações óbvias do visto, porque você está vindo fazer turismo. Ele é de turismo, né? Exatamente. Aliás, ele é B1, B2, né? Turismo B1, e negócio. Mas o de negócio é assim, é você ir numa conferência, é você ir numa reunião, não é trabalhar. Exato. Então, assim, a linha é bem tênue do que você... Mas é importante o seguinte, eu acho que, pelo menos essa foi a minha experiência. Se tu falar a verdade pro tiozinho da imigração lá na hora que tu tá vindo no aeroporto, torna a tua vida muito mais fácil. Sempre é verdade, né? Antes da gente mudar para cá e tá com visto, tudo certinho de visto que a gente veio montar a empresa aqui. E durante esse processo de montar a empresa, a gente estava com B1, B2. Exato. E o cara perguntava, o que tu está fazendo aqui? Exato. Se eu vim montar uma Porque empresa. o B1 permite investir. Exato. Então você está investindo na Aí empresa. 15 dias depois eu voltava, o cara falava, pô, mas tu já esteve aqui 15 dias atrás? Sim, mas hoje eu vim com uma reunião com o advogado, contador, olhar outras coisas.
E a gente ficou 6 meses praticamente indo e vindo todos os meses, às vezes até 2 vezes por mês. O que é comum. Agora, se tu for fazer isso toda hora dizendo que é turista, o cara vai dizer, porra, tu faz turismo 2 vezes por mês? Você tem que falar a verdade ao entrar. Então, quando você recebe o visto B1, B2, você recebe os dois. Mas é na sua entrada que se define o que tu qual que você está fazendo. Exato. Então, se você vem para fazer turismo, você recebe o selinho B2. Eles escrevem lá B2. exato. Se você está falando, vim para reunião, vim para investir, B1. Exato. Agora você pode vir para trabalhar, vim para ficar para sempre, vim para estudar. Vai de volta, né? Vai ganhar um ticket de volta. Então, mas veja só, quando você apresenta o seu passaporte, mesmo que você não fale nada, você está dizendo para o oficial da imigração que você está embaixo da bandeira daquele visto. Sim. Você está fazendo o que manda aquele visto. Então, ao chegar aqui e matricular o seu filho na escola, você já infringiu aquele visto. Sim. E pode ser um problema. Por exemplo, quando você vai no consulado... Mesmo quem vem com visto de estudante também e bota o filho para estudar? Não, o visto de estudante permite. Então, olha que interessante. Se você se planeja antes e você vem com o visto de estudante, seus filhos podem estudar. Entendi. Porque o visto de estudante, apesar de ele não ser de permanência, ele normalmente indica, na verdade, uma estadia aqui de um prazo maior. Se tu vem com a família inteira, tu tem que dar um fim para teus filhos, né? Exato. Botar ele na com visto escola. A1, todos os outros vistos permitem, o único que não permite é o B2. de turista. Mas o pessoal bota mesmo assim. E é problema. Então, assim, a gente tem visto que nesse governo, eles têm começado agora já a pegar nesse aspecto. E o visto de estudante, eles estão olhando com mais cuidado também? Eles sempre olharam. Assim, é um visto de estudante porque eles querem que a pessoa não trabalhe. Então, o que a gente tem visto a gente tem escutado umas histórias de pessoas que estão sendo pegas, mas obviamente a pessoa está trabalhando com visto que não pode, está dirigindo Uber. Sim. Não é verdade? A com polícia a para. De outro. A polícia para e você é preso, porque o governo atual, o que tem o acordo? Acabou aquele negócio de sanctuary cities. Sim, então, se a polícia te prendeu por qualquer razão, você vai parar na imigração. Sim, então, se não tem documento, vai parar na imigração. Então, sobre o visto de estudante também, muita gente vem para cá e acha que é mais fácil fazer a mudança de status aqui. Isso tem alguma verdade? Ou o processo de mudança de status é bem tranquilo. O que é o problema da mudança de status? Demora. Porque são 9 meses, 1 ano quase. Então, a gente tem visto, os casos que a gente tem pego tem demorado pelo menos 9 meses. E mudou a política o ano passado e eles começaram a exigir que você mantenha o visto de turista válido. Então, a gente chama de bridge the gap. Você tem que fazer, a lacuna entre vencer o seu visto até começar o estudo. Ou seja, a hora que chegar nos 6 meses, tu tem que pedir uma renovação. E vai renovando, a gente já manda as renovações juntos, mas tipo assim, demora. E o que você faz nessa época? Você fica esperando, teu filho não pode estudar, porque você ainda está com visto de turista. Exato. O que você faz? E uma outra coisa que eu vejo bastante gente comentar em fazer e até fazendo errado é o seguinte: eu vou com o B2, fico 6 meses, saio, depois volto. Assim, isso não é tecnicamente não é tu pode. Você pode fazer. Mas quem manda é o cara que está lá permitindo tu entrar ou não. Exato. Ele vai falar, o que você está fazendo? Cada 6 meses você vem. Você está fazendo um turismo eterno? Sim. O que você está fazendo? Eu conheço um caso de uma pessoa que ficou 6 meses aqui, fez um cruzeiro de 15 dias e voltou. E na volta o cara falou, mas tu ficou 6 meses aqui, saiu 15 dias e está voltando, o que tu está fazendo exatamente. aqui? Assim, não, é que agora eu estava estudando e agora eu vim concluir, não sei o que, tá, quanto tempo tu vai estudar? Daí ele falou 2 semanas, 1 mês, o cara deu 15 dias, porque apesar do visto ser para 6 meses, quem diz quanto tu pode ficar, o cara que tá lá, né? Exatamente, é o que vale é o que tá ali. E outra coisa interessante, hoje em dia a imigração tem autoridade de olhar o seu celular. Tudo. Então, o seu WhatsApp, você pode até apagar. Eles têm autoridade de olhar o que já está lá antes de demandar o seu Sim, porque eles podem pegar de alguém lá, eu vou fazer isso. O cara olhou, viu. Ou então a pessoa está falando de trabalho, amanhã eu estou no escritório. Exato. Entendeu? Inclusive, quando a gente estava fazendo essa ponte, o advogado falou assim, ou tu não faz um cartão de visita já da empresa aqui, que apesar de ela já estava aberta, mas a gente não estava aqui ainda, ou se tu fizer, deixa ele aqui. Não cruza a fronteira com ele, porque o cara vai perguntar, tá, mas tu já tem a empresa aqui funcionando? Exato. Para que levantar questionamento desnecessário. Né? Exato. Mais alguma dica, assim, ou recomendação final para quem pretende se mudar para os Estados Unidos, assim, que tu acha, essa aqui é a principal de todas? Olha, eu vou falar, eu moro nos Estados Unidos há 25 anos, eu amo esse país. Então, morar aqui é bom mesmo. É bom, eu amo tudo que tem aqui. Né? Eu já sou americana de coração, eu gosto. Mas cada caso é um caso. Então, não escute o que o primo fez, o que o amigo fez, o que o outro fez. Procure saber o que é bom para você e para sua família. Tenha um visto que é especial para você, que pode surpreender o seu amigo. Existem, sei lá, 50 tipos de visto, pegar as variâncias, e o plano, tipo assim, qual é o seu plano no curto prazo, no longo prazo? O que você quer fazer? Tem gente que nunca quer ser residente porque não quer ficar pagando imposto aqui, porque quer ficar fora dos Estados Unidos mais do que 180 dias. Então, qual é o plano da sua família? E dentro desse planejamento, fazer um planejamento que é para você, não para o outro.
André, obrigado. Acho que essa conversa foi muito legal. Depois a gente, quem sabe, pode fazer outra sobre cada tipo de visto específico, porque para cada um deve ter uma história muito boa para contar. Com muito prazer. Autoridades, e é isso. Vocês pediram e aqui está uma especialista em imigração falando sobre isso. Até semana que vem. Obrigado, ótimo.